O que significa AM e PM nas horas? Se você já assistiu a algum filme ou série americana, ou mesmo prestou atenção em alguns formatos das horas no celular ou no computador, provavelmente já se deparou com a sigla AM ou APM para indicar horários. Mas afinal, o que essas letras significam e por que os americanos e os países de língua inglesa as usam? Primeiro, vamos entender o significado das siglas. A sigla AM vem do latim ante meridiem, que se traduz literalmente como antes do meio-dia, enquanto a PM vem de post meridiem, que significa depois do meio-dia. Ou seja, essas siglas nos ajudam a diferenciar se estamos falando de horas que ocorrem antes ou depois do meio-dia. A divisão do dia em AM e PM tem raízes antigas, remontando ao tempo dos antigos egípcios e mesopotâmios. A ideia de dividir o dia em duas metades parece ter sido uma prática comum em várias culturas antigas, e ao longo dos séculos, essa convenção foi mantida e adaptada até os dias atuais. Dividindo o dia. Antes da adoção das siglas AM e APM, os relógios eram comumente divididos em duas seções, uma que ia de meia-noite ao meio-dia e outra que ia do meio-dia à meia-noite. Essa divisão foi herdada da antiga tradição romana, que dividia o dia em 24 horas começando à meia-noite. No entanto, com a crescente necessidade de padronização global, principalmente com a expansão do comércio e dos sistemas de transporte, tornou-se crucial adotar uma convenção universal para expressar horários. Foi aí que as siglas AM e APM entraram em cena. Esse padrão universal é muito importante para diminuir alguns complicadores de horário. Basta lembrar que, aqui no Brasil, algumas pessoas têm dificuldade em raciocinar as horas no formato 24 horas. Se são 21 horas, por exemplo, muitas vezes a pessoa vai precisar fazer cálculos rápidos nos dedos para identificar que são 9 horas da noite. Ou, de outra maneira, quando alguém define o horário de um compromisso para as 7 horas, é comum a outra pessoa perguntar mais 7 horas da manhã ou da noite. Por isso, ao contrário da notação de 24 horas, que pode ser confusa para algumas pessoas, especialmente aquelas que não estão acostumadas a ela, as siglas AM e APM são mais intuitivas. Elas indicam claramente se um horário é antes ou depois do meio-dia, facilitando a compreensão e a comunicação, especialmente em um mundo cada vez mais conectado. E o meio-dia e a meia-noite? Mas e quanto ao meio-dia e meia-noite? Esses momentos específicos do dia podem ser um pouco confusos dentro do sistema de AM e PM. Tecnicamente, 12 horas é considerado meio-dia, e muitas vezes é designado como 12 horas PM. Já a meia-noite, que marca o início de um novo dia, pode ser referida como 12 horas AM. Embora possa parecer estranho considerar a meia-noite como a antes do meio-dia, essa convenção linguística foi estabelecida ao longo do tempo para facilitar a compreensão e a organização do tempo. Além disso, é importante mencionar que o sistema de AM e PM é amplamente utilizado em países de língua inglesa, mas outras culturas podem ter suas próprias convenções para indicar horas do dia. Por exemplo, o sistema de 24 horas é comum em muitos países europeus e entre os militares, eliminando a necessidade de AM e PM. Em resumo, AM e PM são abreviações antigas que nos ajudam a diferenciar entre horas da manhã e da tarde. Embora possa haver alguma ambiguidade em torno de momentos específicos, como meio-dia e meia-noite, essas abreviações continuam a ser uma parte importante da nossa maneira de entender e organizar o tempo no dia a dia. Obrigado pela sua audiência. Curta esse vídeo. Se inscreva. Compartilha com seus amigos.